entusiasmo, toda a sua motivação. Então nós deveríamos viver cada experiência como se ela fosse a primeira e a última. Mas não é isso que acontece na nossa vida. E usando o exemplo dos relacionamentos, a gente não vive como se ela fosse a primeira nem a última. Aquilo fica viciado e vai se arrastando, vai se arrastando. Se você não fizer nada, o que provavelmente vai acontecer? Vai chegar um momento em que aquela relação está desgastada, e a adaptação, depois você vem a segunda fase, que é o crescimento. Se você não faz nada, a tendência é cair. Aquele relacionamento vai desanimando, vai caindo, você já perde o interesse na outra pessoa, já começa a querer encontrar outro, porque aquilo ali já não dá a resposta que você precisaria, e vai, até que ele termina, porque perdeu o sentido. Então, quando chega a fase de desordem, de desânimo, de vício, de repetição, o que seria necessário fazer? Renovação. Descobrir alguma coisa que fizesse esse relacionamento, no exemplo do relacionamento, começar uma nova fase 1, começar uma descoberta nova. Nós somos, como seres humanos, inesgotáveis, nós temos potenciais incríveis. Se nós pudermos viver uma experiência de polaridade contínua e crescente, nós poderemos descobrir muitas coisas um do outro. Agora, pode não existir mais vontade de estar junto, pode não existir mais amor, que é o sentimento que nos une, porque também, se não tiver amor, eu vou estar junto com o outro. Por quê? Porque eu tenho interesse, porque a gente divide as contas, ou porque a gente come juntos, ou porque é mais fácil. Não, isso não é a razão pela qual eu estou junto de alguém. Se o amor acabar, evidentemente que as coisas vão ficar muito difíceis. Mas se ainda existir amor, eu posso começar fases novas daquele relacionamento e descobrir aquela pessoa de novas formas. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece com a humanidade. Existem fases em que a gente está vivendo coisas, etapas novas, estamos nos adaptando, descobrindo, crescendo. Existem fases em que a gente está repetindo os mesmos padrões durante anos e anos e anos e anos. Padrões de comportamento, modelos mentais. Eu não estou falando de descobertas, estou falando de modelos. E se esses modelos se perpetuarem, chega um ponto que a gente já não suporta mais, eles já estão degradando a qualidade de vida. Quando chega na fase final dessa segunda etapa, eu tenho duas opções: ou eu entro na degeneração, na desordem, no caos, ou eu começo uma nova ordem, uma nova etapa. Então, para que uma nova ordem se faça, para que uma nova etapa se forme, é preciso que a etapa antiga se transforme. E a transformação é uma espécie de uma morte, porque a transformação tem a ver com a mudança. Se não houver mudança, não há renovação. E se não houver renovação, não há movimento, não há transformação. Então, nós estamos, e aparentemente, debaixo de uma fase de transformação, que é uma fase de caos, de desordem na vida da gente, aparentemente a gente diz: nossa, está tudo uma confusão total. Mas debaixo daquela aparente desordem, mas debaixo daquele aparente caos, uma nova ordem, um novo nível de qualidade está se formando. E é exatamente isso que está acontecendo na humanidade hoje. Debaixo dessa aparente desordem que é o mundo hoje, dessa aparente violência, dessa aparente falta de sentido, de significado diante da vida, uma nova ordem está se formando no mundo. É uma nova ordem que está se formando. A gente ainda não está vendo essa nova ordem. Muitas pessoas são arautos dessa nova ordem. Muitas pessoas são precursores dessa nova ordem. Como? Pelo que elas vivem, pelo que elas dizem. Mas mais que tudo, porque isso aqui é fundamental, não é pelo que a gente diz, nem pelo que a gente escreve, nem pelo que a gente fala. Acima de tudo é pelo que a gente exemplifica. Se não houver congruência entre aquilo que você diz, o que você fala e aquilo que você vive, não há possibilidade de que uma nova ordem esteja se formando. Esse novo ser humano que eu coloquei para vocês como tema nessa apresentação de hoje, é um ser humano que está vivendo, que necessita viver essa congruência. Porque diante dessa aparente desordem, eu posso adotar também, como eu dizia para vocês, duas atitudes diante da vida. Eu posso achar que nada tem mais jeito, posso sentir que a vida está completamente sem sentido, e começo a tentar arranjar algum tipo de compensação para o fato da minha vida ter que ser vivida dessa maneira estúpida, imbecil, usando palavras fortes, mas eu tenho que arranjar algum tipo de compensação
para ter que aguentar esse dia a dia aparentemente sem nenhum significado. E o que são essas compensações? São o que eu chamo as happy hours da vida. Nas sextas-feiras à noite eu preciso encontrar uma happy hour, um momento feliz. Olhem bem, a hora feliz, a hora em que eu vou curtir a famosa happy hour, é só na sexta-feira à noite. O resto eu peno, eu sofro, eu aguento. Na sexta-feira à noite eu vivo o meu momento de liberdade. Aí eu bebo, aí eu saio, aí eu danço, aí eu encontro outras pessoas, etc. E depois eu tenho que aguentar de novo o início de uma segunda-feira, como se fosse uma coisa pesada de novo, até que viva sexta-feira, para eu viver as minhas happy hours de novo. E a gente sabe que hoje, catalogada, existem várias doenças, como a chamada enxaqueca da segunda-feira. E a enxaqueca da segunda-feira vem por quê? Porque eu vou ter que voltar àquilo que não me agrada, aquilo que me desagrada, aquilo que me consome. E eu fico num conflito imenso entre o lugar onde eu estou e as coisas que eu tenho que aguentar e as coisas que eu gostaria de estar fazendo, que muitas vezes eu não sei nem o que é. E esse conflito, essa divisão, é que provoca em muitas pessoas a enxaqueca. E a enxaqueca vai melhorando quando chega na sexta e volta na segunda, porque na segunda tem que começar tudo outra vez. Então essa forma de vida, esse estilo de vida a gente vem vivendo. Então essa happy hour pode ser uma coisa muito leve, até inconsequente, mas ela pode tomar formas muito pesadas. Eu posso começar a querer comer muito, é uma compensação. Eu posso começar a querer beber. Eu posso começar a querer me drogar. Aí a coisa já começa a ficar muito pesada. Olhe bem, por que o consumo de droga no mundo vem aumentando estupidamente hoje? Porque as frustrações diante da vida também são imensas. E as pessoas não encontrando um sentido, não percebendo que nós estamos numa fase de uma nova ordem, pelo contrário, achando que a fase é da desordem e não vendo saída, a gente encara como se pelo menos eu tenho que encontrar uma compensação para tudo isso. E a droga é muito fácil. Por quê? Porque ela abre portas imediatas. Ela justamente mostra potenciais que a gente tem e desconhece. Só que eu abro essas portas arrombando as portas. É como se em vez de abrir a porta com a chave, suavemente eu desse um pontapé na porta e derrubasse a porta. E aquela porta derrubada talvez nunca possa ser consertada. Porque os mecanismos mentais debaixo de uma droga são danificados. Danificados muitas vezes sem possibilidades de recuperação. Porque os neurônios não se fazem outra vez. E então isso que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos querem controlar a produção da droga, né? Nossos países da América Latina, os produzem a droga. Como se isso pudesse resolver as coisas. Claro que pode minorar o controle da produção de drogas pesadas, como a cocaína, sobretudo, que é a mais difundida hoje. Mas a produção da droga só existe por quê? Porque existe o consumo, claro. Se não houvesse consumo, eles podiam plantar a coca em quantidade que eles quisessem, que não ia adiantar nada, ninguém ia comprar. Agora, há a plantação e o cultivo, e formas sofisticadíssimas de transporte dessa droga para o mundo inteiro, porque há uma necessidade de consumo. E a necessidade de consumo vem porque eu não estou vendo saída nessa vida louca. Eu estou achando que é uma desordem e não vejo sentido nisso tudo. E no fundo o que está acontecendo, gente, embaixo, outra vez, dessa aparente desordem, dessa aparente caos, uma nova ordem está se formando. Um novo ser humano está se formando. Já as crianças que nascem hoje já nascem de uma maneira diferente. Já há um estudo, e há pouco tempo eu vi isso na internet, se descobriram que as crianças que nascem hoje já têm uma quantidade de genes diferente de um ser humano que está vivendo hoje. E esses genes a mais estão dando a ela capacidades de uma forma natural que nós não temos. Para que elas, é como se fossem seres que estão vindo a esse mundo se preparando para uma nova etapa que nós vamos viver logo ali à frente. Não é o momento, gente, isso eu posso dizer porque essa é a minha crença realmente. Não crença no sentido falso, mas é um valor, é um princípio meu de vida. Por isso eu falo essas coisas todas. Um dos princípios que me pauta muito a vida hoje é dizer a vocês, eu tenho certeza, para mim, de que nós estamos vivendo essa fase nova. Então, é como se eu estivesse dizendo, não é o momento do desespero. Não é o momento de dizer, já que está tudo ruim, então vamos escancarar tudo. Muito pelo contrário. É o oposto. É justamente perceber que se o momento está dessa maneira, é porque uma nova qualidade de vida está se formando. Então, em vez de eu me lançar nesse desespero e me entregar a esse processo louco de vida,
O que eu preciso fazer é encontrar cada vez mais um sentido novo para a vida. Há 2 anos atrás, talvez não chegue nem a isso, a Unesco usou muito o trabalho de um grande pedagogo francês, Jacques Delors, e ele tem os 4 pilares da chamada educação atual. E a Unesco usou esses 4 pilares num documento que está sendo distribuído para o mundo inteiro através de uma das assembleias que foi feita. Eu não sei exatamente há quanto tempo foi, mas tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Esses 4 pilares quais são? Saber fazer, saber aprender, saber se relacionar. E daqui a pouquinho eu falo o 4. Aqui é para deixar um pouco de curiosidade no ar. Muito bem, vou explorar esses 3. O que é saber fazer? Significa que eu vou ter que costurar outra vez, vou ter que aprender a fazer bordado, como as mulheres faziam antes? Será que eu vou precisar fazer casa outra vez, aprender a construir coisas? Não, não é isso. Significa que a nossa profissão hoje, a nossa forma de vida, tem que ser o que os americanos chamavam alguma coisa portável. Ou seja, o tipo de conhecimento que você tem, o tipo de atividade que você tem na vida, tem que levar você a saber fazer algo que você possa fazer em qualquer lugar do mundo. Se você tem uma atividade, se você está ligado a um trabalho, a um emprego, e a única maneira de você desenvolver aquela atividade é naquele emprego, se aquele emprego terminar, se você for mandado embora, se aquela firma acabar, se a sua função for descontinuada, você não vai ter o que fazer na vida. O nosso conhecimento tem que ser portável. O que é portável? Portável é uma coisa que eu posso levar para qualquer lugar. Então, se eu souber fazer algo portável, aonde quer que eu esteja no mundo, eu poderia estar fazendo aquilo. Eu poderia estar falando, eu poderia estar ensinando alguma técnica, eu poderia estar utilizando alguma arte, eu poderia estar utilizando algum mecanismo de ensino, eu poderia ser um organizador, não importa, e em qualquer lugar do mundo, porque é um conhecimento portável. Esse conhecimento é que vai sobreviver. Hoje, as empresas no mundo inteiro, eu trabalhei 25 anos na IBM aqui no Brasil. Fui gerente de marketing, gerente de negócio da IBM muitos anos. Viajei por vários lugares onde a IBM atua no mundo, e ela atuava na época em 140 países, é muita coisa. Hoje, em contato com alguns colegas, ex-companheiros, eu tenho ouvido coisas que já aconteciam na minha época e que hoje estão muito mais fortes. Na IBM americana, por exemplo, 70% a 80% dos funcionários não trabalham mais na empresa, fisicamente falando. Trabalham em casa. Você não vai mais ao emprego, você trabalha na sua casa. Você está ligado numa rede, você tem um terminal, tudo que você faz é passado pela rede, você de vez em quando pode se encontrar para uma reunião, se for necessário, mas você está trabalhando no seu espaço de vida. Você tem mais tempo para se cuidar, você tem mais contato com a família, diminui o rush, quer dizer, aquele bunch de gente que vai para lá e vem para cá todo dia de manhã e de noite. As empresas não precisam gastar fortunas construindo imensos prédios para abrigar milhares de pessoas, porque não tem tanta gente assim, está todo mundo nos seus respectivos espaços de vida, nas suas respectivas casas. Então, as pessoas estão começando a modificar os seus serviços. As grandes empresas, onde a gente entrava para ficar a vida inteira, eu mesmo na IBM, quando entrei, a gente tinha a sensação de que ali eu vou ficar até morrer, como era aqui no caso do Brasil, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, empresas que você entrava para ficar até aposentar. Hoje já não é mais assim, em nenhuma grande empresa você vai ficar até morrer, porque há uma necessidade de renovação contínua, você não está ali para arranjar um emprego onde você vai ficar, você precisa estar sempre arrumando algo novo, precisa estar sempre se transformando. Então, na medida que isso está ocorrendo, a gente precisa se preocupar com isso. Hoje, quantas pessoas estão sendo despedidas nessas empresas? Em vários lugares. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. O que essas pessoas fazem na vida? O que a gente está percebendo é que a oferta de serviços vai aumentar muito. E para você oferecer serviços, você tem que ter os tais conhecimentos portáveis. Porque o seu conhecimento, ao trabalhar numa empresa, só pode ser feito ali, você vai embora amanhã e não vai saber o que fazer na sua vida. É preciso que a gente se preocupe isso.